4 e o versículo de número 18. Depois nós vamos ler outro texto, capítulo também de número 4 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 19 e 20. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18, e também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 19 e 20. Vamos dar continuidade ao nosso tema. Estamos falando sobre perfil, e nesta oportunidade daremos continuidade à fala de Jesus, o ungido de Deus. Estamos falando sobre quem tem o perfil, ou o perfil daqueles que repousa o Espírito Santo sobre a vida deles. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. A mensagem é a mesma, só muda a linguagem, tá? Mas eu estudei nessa versão hoje e quero compartilhar com os irmãos. Lucas 4:18 diz assim, ó: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e os versículos de número 19 e 20. Atos 4, 19 e 20 diz assim a palavra de Deus, e na versão que eu vou ler também, a Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim, a mesma mensagem, mas em outra linguagem. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 4, versículo de número 18, nós vamos perceber que uma declaração do próprio ungido do Senhor, Cristo, estava iniciando as suas atividades ministeriais, estava iniciando a obra que ele veio fazer na terra, e ele faz essa importante declaração. Então, obras e atividades iniciadas diante de Deus, elas precisam ter como prioridade a presença, a unção, a capacitação do alto. E Jesus estava identificando exatamente esse perfil aqui. 100% homem, do jeito que ele era, ele precisava estar regido por Deus, guiado por Deus. E nós aprendemos, dentre muitas coisas, sobre esse perfil do ungido do Senhor, que transmite também a ideia de que nós hoje representamos esse ungido, esse personagem, este que tinha uma missão. Nós também temos essa missão de propagar, divulgar o Evangelho. Falamos que o Senhor estava sobre ele, falamos que ele era submisso à voz do Senhor, falamos que ele identificava aquilo que Deus queria que o povo conhecesse através da vida dele. E nós demos início na quinta passada a falar sobre o perfil de quem é anunciador do Evangelho, das boas notícias. Dissemos, na semelhança do mensageiro da época, mensageiro que trazia a notícia ao povo, que esperava a das guerras, de como havia sido a guerra, e abordamos sobre isso. Hoje queremos falar ainda sobre a transmissão de palavras, a transmissão desse Evangelho, das boas notícias, mas dentro de uma responsabilidade, e isso é importante dizer, da liderança. Todos aqueles que têm uma responsabilidade de liderar, principalmente uma casa, um departamento, um segmento da sociedade, não importa. Se você tem uma responsabilidade de liderar, você precisa aí ter de Deus essa capacitação. Quando nós olhamos para esta fala de Jesus, que quero me deter aí no versículo 18, a parte B, ele me escolheu para levar boas notícias. Ele me escolheu para levar boas notícias. Irmãos, o Evangelho, nós sabemos que ele significa boas notícias. Se
existe uma escolha de Deus a cada um de nós, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, nós vamos perceber que a missão de cada um de nós é levar então essas boas notícias para frente. E os maiores beneficiados, sem sombra de dúvida, dessa missão que Deus entregou para você, dessa grande comissão de levar para todo mundo, antes ele identificou áreas pontuais de que seriam beneficiados por essas boas notícias, por esse evangelho, por essas boas novas, principalmente aqueles que estão de curto alcance, principalmente as pessoas que convivem conosco, principalmente aqueles que são nossa responsabilidade. Só que existem muitas coisas, e não são poucas, tá? Que querem calar a nossa voz na transmissão do evangelho, que são as boas novas, as boas notícias. Porque hoje nós vivemos um mundo, e o mundo sempre, como declara a palavra de Deus, ele jaz no maligno, e o diabo ele vem roubar, matar e destruir. E aonde tem roubo, aonde tem morte, aonde tem destruição, que tipo de notícia sai dali? Quais são as manchetes no jornal? Quais são a descrição das informações das redes sociais que nós acessamos quando tem roubo, quando tem morte e quando tem destruição? Quais são as notícias? São notícias ruins, são notícias de tragédia, são notícias de destruição, de morte, são notícias que causam o quê? Sofrimento. E eu pergunto para vocês, se a função do diabo é roubar, matar e destruir, e por onde ele passa, a destruição, a morte, a sofrimento, as pessoas estão se autodestruindo e sofrendo de forma assim ampla. Se nós que temos as boas notícias, que somos portadores de boas novas, que somos aqueles que detêm o evangelho, que está sobre nós o poder de Deus através do Espírito Santo, nós precisaríamos ter sempre pelo menos uma boa notícia por dia para contar. Aí eu pergunto para você, se você se reúne com 2, 3 crentes, que tipo de notícia você está transmitindo? Será que são notícias de morte, principalmente no teu convívio familiar, destruição, declínio? Como é que está as tuas informações quando você se reúne para expressar aquilo que faz parte da tua realidade? Vai pensando aí, irmãos. Vai pensando. Se Jesus, ele é ungido do Senhor e nós temos boas notícias, como é que está a tua vida? Será que nós não estamos aí desalinhados com aquilo que de fato e de verdade nós temos a responsabilidade de carregar? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é de Deus? Será que nós saímos às vezes fora do trilho e estamos muitas das vezes tão atrelados às circunstâncias que não acreditamos mais que o mesmo Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida, para que você tenha pelo menos uma boa notícia a transmitir, principalmente dentro do teu convívio, principalmente entre os teus. Então, quando nós olhamos o nosso contexto, nós percebemos que muitas coisas, e às vezes pessoas, ou às vezes situações que nós enfrentamos, querem nos intimidar, para nós não transmitir mais nenhuma boa notícia, para que quando nós se reunamos, nós tenhamos só notícias de tragédia, notícias de declínio espiritual, declínio moral, às vezes declínio da saúde, às vezes uma vida que está aí, como eu preguei no domingo passado, né? Uma alma cansada, sobrecarregada por causa das circunstâncias aqui. Mas eu quero te dizer que aquilo que vem contrário a nós, as situações que nós enfrentamos, não é mais forte que o evangelho que nós carregamos, não é mais forte do que o poder de Deus que é manifestado através do evangelho. E aí, dizendo isso, eu quero ir lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, irmãos. Ali nós percebemos claramente que eles haviam sido
ordenados duramente que não falassem mais daquilo que eles estavam como missão, porque Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou por 40 dias acerca do evangelho, acerca das coisas. Você lê em Atos capítulo 1, 40 dias falando concernente ao reino de Deus com os seus discípulos. E quando ele ia sendo assunto ao céu, ele diz: vocês vão receber poder, ou seja, para ir, para testemunhar, para transmitir boas notícias, vocês vão receber a virtude do Espírito, ou o Espírito sendo prometido para eles, que há de vir sobre vós. Vocês vão ser ungidos, vocês vão ser capacitados, o Espírito do Senhor vai repousar sobre um dos perfis de vocês. Se alguém for ver o perfil de vocês, é que o Espírito, o poder de Deus, a virtude do Espírito estará sobre a vida de vocês. Para quê? Para vocês não se calarem, para vocês não se intimidarem, para vocês serem o quê? Testemunha. E uma testemunha, irmão, dentro de um contexto judicial, dentro de um tribunal, é a maior autoridade, ali como prova da veracidade dos fatos. Jesus está dizendo: vocês vão ser as minhas testemunhas. Para isso vocês precisam virtude, poder, vocês vão precisar de ser revestidos pelo Espírito, porque tem muitas coisas que vão tentar calar a voz de vocês, que vão tentar privar de vocês viverem a verdadeira essência do evangelho, das boas notícias que vocês vão expressar. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 20, e principalmente a frase: não podemos deixar de falar. Vamos repetir? 3, 2, 1. Não podemos deixar de falar. De novo, não podemos deixar de falar. É de alguém que repousa o Espírito Santo sobre ele e que fez da sua vida, parte dela, a missão de anunciar, de proclamar, de dizer aquilo que o Evangelho transmite às pessoas. Então essa frase, não podemos deixar de falar, carrega uma ideia de convicção tão forte, é uma certeza tão forte, que a intimidação da autoridade do Sinédrio, que era a maior autoridade ali na época, na comunidade onde eles estavam, não conseguiu tirar essa convicção. A convicção deles, da importância da missão que eles tinham, era tão forte, que elas transbordavam em palavras, em falas. E dentro do contexto que eles viviam, isso pode ser compreendido também à luz da importância da voz de um comandante de um exército da época. Muito popular, eram conhecidos os soldados ali de Roma, e como eram conhecidos os soldados de Roma, havia um comandante, havia um líder, havia alguém que estava à frente de um grande pelotão de soldados. E aqui nós vamos perceber, analisando a vida de Pedro e João, que na verdade ele era dos 12, dois dos líderes que o Senhor Jesus colocou como quê? Como comandante do exército cristão, como comandante dos soldados de Cristo, como Paulo trata na sua carta a Timóteo. Eles na verdade eram líderes, e Deus, Ele não deseja que nenhum dos líderes que ele estabeleceu, principalmente dentro de um projeto universal, que é a igreja do Deus vivo, dentro daquela localidade ali onde eles estavam, que quando um líder se cala, os liderados também ficam desnorteados, sem direção. Quando você se cala de pronunciar o Evangelho, aqueles que estão debaixo do teu cuidado também se privam de ter do Evangelho, desfrutar daquilo que o Evangelho produz. E a nossa voz, irmãos, ela cada dia, à medida que nós caminhamos e nos aproximamos do tempo do fim, ela quer ser intimidada, silenciada. E trazendo para essa frase, não podemos deixar de falar, existia uma força muito grande na fala do comandante do exército. O comandante do exército, dentro de um ambiente militar do primeiro século, a fala dele como líder não era apenas para se comunicar com os seus soldados, ou seja, expressar um desejo que ele tinha ali de falar alguma coisa, de
de comunicar alguma coisa, não. Dentro de um contexto da época, a fala de um comandante para os seus soldados liderados, ela era essencial para pelo menos 3 coisas. Primeiro, ela transmitia direção. Toda vez que um líder, comandante de um pelotão, de um exército falava, ele transmitia direção para os seus soldados. Toda vez que ele falava também, ele transmitia coragem. Ele transmitia direção, ele transmitia coragem e ele também transmitia identidade. Agora imagina você, se um comandante se calasse, todo o pelotão ficava sem direção. Se o comandante se calasse, todo o pelotão de soldados ficava intimidado, ficava sem saber quem eram e para o que eles estavam ali, sem identidade. Toda vez que Satanás tenta calar um de vocês que me ouvem aqui, dentro da família, dentro da sociedade, vocês estão deixando de transmitir algo da parte de Deus. Vocês estão deixando de transmitir direcionamento, coragem, ousadia da parte de Deus e identidade. Tem muitos lares que já se perderam nesse mundo que jaz no maligno e não estão mais desfrutando das boas notícias do Evangelho. Mas eu quero crer que nesta oportunidade, diante da palavra do Senhor, Deus vai fortalecer a nossa vida para que saiamos daqui dizendo que temos direção, temos aí coragem, ousadia do Espírito Santo e temos identidade, porque o nosso general é o Senhor dos exércitos que está conosco. Quando um comandante falava, além de expressar direção para o seu pelotão, coragem, identidade, ele também dava aos seus liderados estratégia e também levantava a questão emocional deles. Imagina, soldados ali que sabiam que poderia ser a última vez que eles viriam o dia, o sol, se fosse durante o dia, que poderiam ir para a batalha e deixaram os seus familiares em casa, porque estavam lutando por eles, e poderiam não voltar. Imagina a situação, a cabeça daqueles homens. Então o general chegava diante do seu pelotão e ele dava o direcionamento, dava as estratégias. Um exército podia ser moldado pela voz de quem o liderava. Olha só a importância de não se silenciar diante das intimidações. Quando você abre a tua boca regido pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus, você está na verdade modelando aqueles que estão de olho em ti, aqueles que dependem de direção, dependem de encorajamento da tua parte. Então quando um comandante falava aos seus homens, sua declaração produzia pelo menos 5 efeitos. Quantos efeitos? Quantos? A fala de um comandante na época, ela produzia coragem. Antes da batalha, líderes discursavam para fortalecer o coração dos soldados. A palavra do comandante tinha poder para substituir, olha só, o medo pela coragem. A palavra do líder tinha o poder para substituir o medo que estava dentro do coração dos seus liderados por coragem. Por quê? Porque um exército, se entrasse numa batalha, num conflito, num combate, com medo, irmãos, covardemente, podia ali perder a batalha logo no começo. Se você chegar diante de um problema e você pensar assim: eu não dou conta disso. Se você, de um dia para o outro, receber uma notícia, uma informação de uma prova que bateu da água para o vinho. Vamos colocar aqui, igual aconteceu na vida de Jó, mas com uma dimensão muito menor, porque eu acredito que ninguém de nós vamos passar pela mesma situação. Alguém chegar com uma notícia e diz: teus filhos morreram, os teus rebanhos foram saqueados, perderam, a tua renda foi embora, e por último, você está com uma enfermidade no teu corpo físico. Só sobrou o caco de telha. Imagina várias notícias sequenciais horríveis de se receber. E diante dessa conjuntura horrível, você se prostrar,
você estiver totalmente dizendo, não vou dar conta de sair, não posso, e ainda para completar, a mulher chegou e o que é que você ainda está fazendo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas a força e a capacidade de Jó não estava apenas nas situações boas ou confortáveis que Deus o havia provido, na situação boa e confortável que ele tinha na sua família, mulher e filhos, na sua situação boa e confortável que ele tinha diante de uma saúde boa que ele gozava, mas a condição e a situação de Jó estava estabelecida no Senhor. Ele diz, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Só quem está com a sua fé firmada em Deus pode agradecer, porque nada nem ninguém, nenhuma voz pode ser o mais íntimo como o teu cônjuge, nada vai tirar a tua estabilidade. Levante a tua mão assim, Deus me autoriza a liberar uma palavra sobre a tua vida. Labaia cantarabahai, a tua fé não está firmada nas coisas que você consegue enxergar, que você consegue possuir aqui na terra. A tua fé, a tua confiança, a tua estabilidade está firmada no Deus Todo-Poderoso. E enquanto você se manter diante da presença dEle, se alimentando das suas promessas, se alimentando da sua voz, se alimentando da sua palavra, se alimentando do Evangelho, se alimentando das boas novas, se alimentando da essência do relacionamento com Deus, pode ter certeza, você não vai ficar prostrado, intimidado, acovardado. O Espírito Santo está sobre a tua vida e vai te levantar, e mais do que isso, Ele vai te usar para você testemunhar das maravilhas de Deus. O general dos generais está no nosso meio nesta oportunidade, te encorajando, porque diante das coisas que eles iriam enfrentar, eles precisavam de coragem. E não é fácil, irmão, entrar numa batalha sabendo que pode ser o último dia, não é fácil. A segunda coisa que um general transmitia quando ele falava aos seus soldados, ele transmitia, fala transmitia propósito. Ou seja, sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês vão fazer o que vão fazer? Vão entrar nessa batalha contra esse exército? E talvez esse exército está mais preparado, mais aparelhado, ou são uma multidão de homens mais forte do que vocês? Antes da batalha, os soldados precisavam lembrar por que estavam lutando, quem estavam defendendo, qual era a missão que os levara até aquele ponto da sua história. Irmãos, se você não lembrar do propósito de Deus na tua vida, às vezes as batalhas que você vai enfrentar, ou o gigante, o adversário que você está atravessando, você vai sucumbir naquilo. Mas toda vez que você estiver diante de uma luta, diante de um combate, diante de uma grande peleja atravessando, lembra, você tem um propósito maior, que não se limita a esta vida terrena. O Deus Todo-Poderoso te projetou para a eternidade de glória, e enquanto você estiver aqui, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O ânimo do Senhor vai te estabelecer. Você tem um projeto maior de Deus desenvolvendo. A declaração do comandante alinhava os homens em torno de um só objetivo comum. Nós estamos lutando pelas nossas famílias, nós estamos lutando pela nossa cidade. Era a fala do comandante. Imagina, nós não estamos aqui para lutar e nos acabar nessa batalha em si. Existe um propósito muito maior, existe uma cidade para guardar, existe patrimônios que nós deixamos lá, que dinheiro não pode comprar, existe uma descendência. Então toda vez que você pensar diante de um dilema que você está atravessando, lembra-se do propósito maior. Lembra. Não acontece isso, irmãos? Às vezes, principalmente nós que somos papais e mamães aí, às vezes alguma coisa te atinge e tem os teus filhos que dependem profundamente do teu cuidado, profundamente da tua direção, do teu encorajamento. E às vezes, por causa desse propósito, dessa missão de ser pai, você se transforma um gigante para encarar os desafios. Você não sucumbe
Eu acredito que cada pai e cada mãe já pensou nisso aí, porque existem coisas que querem te calar mesmo, que querem te enclausurar. Mas quando você lembra do propósito maior que você tem dentro da função que você está, por que você está ali e o tempo que você está vivendo, você tira a força de onde não tem força, e o Senhor, Ele entende e sabe disso aí. Então a fala de um comandante para os seus soldados transmitia coragem, transmitia propósito. E uma terceira coisa que a fala do comandante transmitia: nós não podemos deixar de falar. Olha só como era importante a fala. A fala também criava unidade. A voz do líder unificava o exército. Enquanto cada soldado possuía medos individuais, a palavra do comandante produzia um espírito coletivo, um só propósito, uma só direção, uma só disposição. Por isso os discursos militares eram tão importantes. Por isso é bom você sempre lembrar que você não precisa fazer tudo sozinho. Você faz parte de um corpo, você faz parte da igreja do Deus vivo, você é a família de Deus aqui na terra. Existem pessoas que Deus colocou para caminhar do teu lado, e viajar sozinho é chato, é às vezes enjoativo, mas quando você está viajando no coletivo, alguém está dando risada, alguém está fazendo uma coisa, outra, se torna mais leve. Existem pessoas na igreja que Deus deu dons espirituais, para que quando você esteja para baixo, derrubado, o Senhor use essas pessoas para promover a tua fé, para gerar um espírito de que você está num projeto que é de Deus, e projeto de Deus não falhe. Projeto de Deus não falha. O livro de Jó, no capítulo de número 42, depois de viver todo o processo de dificuldade, ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Levante a tua mão assim. É uma palavra de ministração ao teu coração nesta noite. Declare verbalmente, porque você não pode silenciar um propósito de Deus em andamento sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pessoas dependem de você disposto, animado, animada. Diga: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhuma palavra, nenhum projeto de Deus vai ficar no meio da caminhada, porque Deus está te fortalecendo. O Senhor, que é teu líder principal, está usando a minha voz para te dizer: você não está só. Existe uma igreja militante aqui na terra, existem pessoas intercedendo pela tua causa. Alai emenefácia, ulabacantarabahai. Se isso é verdade, vai agradecendo a Deus. Se isso é verdade, eu quero te dar pelo menos 30 segundos para você adorar a Deus. Vai abrindo essa tua boca em gratidão, porque nada pode silenciar o coração de alguém que tem o propósito firmado em Deus. Você não vai se intimidar. Deixa Deus usar a tua voz na adoração, e o diabo vai ser envergonhado e confundido, porque você tem evangelho. Evangelho, não podemos deixar de falar boas novas. Evangelho na casa, evangelho no coração, evangelho na família. Deixa Deus usar a tua voz, meu irmão. A fala de um general criava um ambiente de unidade. Em quarto lugar, a fala despertava lealdade. No mundo antigo, muitos soldados lutavam mais pela honra, olha só que interessante, do comandante, do que pela guerra em si. Eles lutavam pela honra do seu líder do que pela guerra em si. A voz do líder criava um vínculo emocional e um vínculo de fidelidade. Quando o comandante declarava: avancem, todos eles entendiam o seguinte: o nosso líder está mandando avançar, marchar. Quando Jesus fala: sede firmes e constantes, através de Paulo. Quando Jesus fala através de Pedro: são na graça e no conhecimento. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: eu estou com vocês.
Eu estou com vocês. O comandante falava: avancem. Os soldados entendiam: ele está nos liderando, ele está na frente, ele está nos conduzindo. Se ele está nos conduzindo, então nós vamos para a frente, vamos avançar, não vamos sucumbir nesse campo de batalha. Então gerava uma lealdade. Quando você está próximo a Cristo, irmão, a Cristo, e sempre recebendo as ordens dele, não importa o nível de dificuldade que você está enfrentando no campo de batalha, você vai entender e vai saber que o teu Deus, aquele que te lidera, aquele que está contigo nessa batalha, está contigo, está dizendo: você não vai parar, você vai continuar, porque ele estará contigo na frente da batalha. E em quinto lugar, a fala também inspirava ação. Discursos militares não existiam apenas para informar, mas para mover os homens à frente. Olha só que interessante. A palavra do comandante levava os soldados, cansados muitas das vezes, vários dias batalhando, despertava aqueles que estavam abatidos e impulsionava. Sabe aquele que está meio hesitante? E de vez em quando acontece na caminhada, principalmente nesse contexto igreja. Você encontra alguém, acontece em todos os lugares que nós passamos, que está meio no canto, né? Meio com a ferramenta enferrujada, meio ali, não sabe se não, eu acho que eu não vou não, eu acho que hoje eu vou ficar tranquilo na minha tenda, hoje eu não vou batalhar. Não, tá ali meio abatidão, meio hesitante. Então a fala do comandante, ou a palavra do comandante, levava o impulsionar daqueles que estavam duvidosos. E eu acredito, irmãos, que este ano de 2026, Deus pode usar a tua voz, a tua vida, o teu posicionamento dentro das batalhas que você está enfrentando, para encorajar alguém que está hesitando, alguém que está titubeando em dois pensamentos, porque Deus, Ele tem compromisso com essa palavra. Quando a voz do comandante ecoa no coração do soldado, o silêncio deixa de ser uma opção. E é por isso que Pedro e João, dentro desse contexto de liderança da igreja, que estava nos seus primeiros passos na fé, eles não podiam deixar a sua voz silenciar. Eles não podiam deixar de avançar, porque eles entendiam, dentro desse contexto, que o posicionamento dele como líderes da igreja, como alguém que estava no comando, através da regência do Espírito Santo, eles não deveriam se calar pela intimidação. E dentro desse aspecto, eu quero também incentivá-los nesta noite, que a força da tua voz, ela é convicta em tempos de intimidação. Você, como líder também que Deus te levantou, não deva se silenciar. Não permita que nada e nenhuma situação te silencie, porque aqui o texto diz, não podemos deixar de falar. Atos 4 apresenta Pedro e João diante de um tribunal poderoso em Israel, diante de um sinédrio. Não era qualquer coisa, era um tribunal poderoso em Israel. Eles haviam sido levados diante daquele tribunal, porque estavam anunciando, falando de Jesus, e por testemunharem um milagre público, de alguém que fora curado ali. Era uma evidência clara, de que algo maior estava sobre a vida deles, e não estava atrelado às riquezas aqui na terra. Vocês percebem qual que foi a fala de Pedro e João, no capítulo de número 3 de Atos? Eles estavam ali, e na porta do templo estava um mendigo paralítico. E aí o mendigo falou, talvez para ele estendendo as mãos, esperando receber alguma coisa, como dá a ideia do texto. E Pedro, alçando a voz, disse, eu não tenho prata nem ouro. Palavra, verbalizando, falando, dentro de um contexto de paralisia. Olha só, e tem muitas pessoas espiritualmente paradas, que estão precisando de você abrir a boca, e às vezes você não abre. E Pedro olha para ele e falou assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, porque é maior que prata, é maior que ouro, é maior que recurso.
Talvez você está desesperado, desesperada por situações aqui da terra que se alinham à riqueza, a questões financeiras, talvez a questões de saúde. Mas você já tem o principal, que pode mudar o cativeiro. Diz a Bíblia: mas o que tem eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, e pegando a mão, estendendo, levantou, e aquela paralisia, aquele que estava esperando algo aqui da terra, recebeu algo do céu. Levante a mão assim. O Espírito me autoriza a te dizer que enquanto você estiver com a tua demanda material focada aqui apenas, e não olhar para aquilo que já está sobre a tua vida, que é o poder de Deus, o poder do Evangelho, os sinais, diz a Bíblia, acompanharão os que creem. Mas quem acredita fala do aquilo que acredita, a boca fala do que o coração está cheio. Então comece a falar a palavra, começa a declarar o milagre lá, começa a anunciar o Jesus que te salvou, te libertou, mas também que pode curar. O Yabacante Arabaçui demanda. Olha a presença de Deus restaurando a tua fé, restaurando as tuas cordas vocais espirituais. Deus está te destravando as cordas vocais, e eu não digo dessa, espiritual, para você falar o Evangelho, anunciar Jesus. Está destravando hoje. Muitas coisas têm tentado te intimidar, mas hoje Deus está restaurando a tua fé, a tua confiança, a laica mantonaia, aquilo que tem te desgastado, diz o Espírito Santo de Deus, está sendo renovado, restaurado, revigorado pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Recebe, recebe, recebe o poder do Evangelho. Eu sinto uma graça tão forte aqui hoje, irmãos, tão forte. Meu Deus. O sistema religioso tentou silenciá-los, mas o ungido, o perfil do ungido do Senhor é o quê? O Espírito me ungiu para anunciar boas notícias. E na prática eles estavam dizendo: não podemos deixar de anunciar essas boas notícias, não podemos deixar de falar. A resposta dos apóstolos Pedro ecoa como um grito de convicção: não podemos deixar de falar. Observe que o versículo que eu li, preste bem atenção para cá agora. Eu peguei uma Bíblia de propósito que eu tinha anotado faz tempo, uma anotação aqui, ó, aqui na capa. O versículo que eu li em Atos 4:19 diz o quê? Na Nova Tradução Linguagem de hoje: mas Pedro e João responderam. Repita comigo: responderam. De novo. Deus, de novo. Quem respondeu? Dois ungidos do Senhor. Nós cantamos muito: vem chegando dois ungidos. As nossas belas canções pautadas na palavra declaram que eles eram o quê? Ungidos. E ungido não se cala, ungido tem boa notícia, tá? Só que diante da intimidação, ungido também responde. Ungido também responde. E uma vez eu fiz um apanhado e eu achei muito interessante, que diz aqui, ó: crente não responde por responder. Vamos repetir todos nós? Crente não responde por responder. 3, 2, 1. Crente não responde por responder. Em vez de crente, vamos colocar assim: ungido não responde por responder. 3, 2, 1. Ungido não responde por responder. Ungido, né? A resposta de dois ungidos aqui, dois que tinham o Espírito, a virtude do Espírito sobre ele. É nós hoje, é representado por cada um de vocês. Crente ou ungido não responde por responder. A palavra responder ou respondeu no original grego é apokrinomai. E esse verbo responder significa que responder no original é responder a uma pergunta proposta. É para responder, é começar a falar, e sempre naquela ideia de que resposta é aquilo que você fala
quando algo já foi antecedido, ou seja, alguém falou e você está dando feedback, você está se posicionando. Então, dentro desse sentido, é alguém que começa a falar sempre quando algo precedeu, ou uma fala para a qual as observações que esse que vai responder vai fazer. Diante da intimidação, da ameaça, não tinha como o apóstolo Pedro e João ficar sem falar, ficar sem se posicionar, ficar sem expressar alguma coisa que estava no coração dele. Então, resposta é o ato ou efeito de responder, palavra, gestos, ou com que se responde a uma pergunta. Só que no contexto bíblico, a palavra respondeu ou responder aqui, ela é um pouquinho mais profunda, porque o ungido do Senhor, um crente, um cristão, ele não responde a uma pergunta, ou começa a falar, só porque acha que deve falar alguma coisa. Não, o ato de responder, de um crente, de ungido, ele sempre vai comunicar algumas verdades, não informações que está na mente do coração dele humano, que está baseado vamos dizer assim, em rebater apenas aquilo que está sendo dito dentro de uma visão humana. Não, crente não responde por responder, não era importante apenas para comunicar informações. Quando um crente, ele vai responder dentro de um contexto bíblico, ele sempre vai expressar na sua resposta a sua fé. Sempre que um crente vai responder a algo, a sua resposta vai manifestar, vai expressar a sua fé. Irmão, dentro de um contexto aqui, Pedro e João estavam iniciando um projeto de Deus, e alguém queria silenciar através de ameaças, até de matar eles, ameaças de prender. Eles responderam não por responder, mas eles responderam porque acreditavam que eles estavam vivendo um projeto de Deus. E eu quero te dizer uma verdade: toda vez que você precisar dar uma resposta, e eu não digo só de verbalizar alguma coisa, pelo amor de Deus, encha a tua vida, o teu coração, como o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Toda vez que você precisar se posicionar, ou responder alguma coisa, alguma pergunta, algum apontamento que alguém te fala, que seja uma expressão da tua fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se Deus é o motivo de qual você está aqui na terra caminhando, e você tem um projeto de Deus, pode ter certeza, aquilo que enche o teu coração é aquilo que vai sair da tua boca. Então enche a tua vida da palavra de Deus, que toda vez que você precisar falar, em vez de falar baseado na tua vontade, baseado na tua situação que você está vivendo, baseado em murmurações, você vai expressar a fé, a confiança em Deus. Só quem está entendendo que você não está aqui na terra para responder por responder a questionamentos humanos, mas você está aqui para expressar a tua fé, expressar a tua confiança em Deus. Tem fé aí, meu irmão? Você confia em Deus? Então vai agradecendo, porque nesta oportunidade, o Iabacantarabahai, levante a tua mão assim, levante. Sabe aquele dia que você precisou se posicionar? Você se posicionou baseado na tua situação, na condição que você está atravessando, e não é assim que o Senhor deseja. Toda vez que você precisar se posicionar, tenha sensibilidade para ouvir a minha voz, diz o Senhor dos exércitos, que te chamou e te vocacionou para todos os tipos de batalha que você tem enfrentado. Olha a palavra de Deus ao teu coração. Quando vos levarem diante do tribunal e vocês não saberem como responder, fiquem tranquilos, porque se vocês têm a minha presença, eu estou parafraseando, na mesma hora, diz o Senhor, vai ser dado palavra, porque vocês não vão responder, vai ser o Espírito que vai falar através da tua vida. Deus está
está te dizendo: a partir de hoje, se você der liberdade, as tuas respostas vai ser expressão da fé. E aonde tem fé tem milagre. Aonde tem fé tem milagre. Então, na verdade, quando você falar expressando a tua fé, Deus vai se revelar. Deus vai se revelar. Quem acredita? Quem acredita? Deus vai se manifestar. Pelo amor de Deus, irmãos, toda vez que você abrir a boca para responder, saiba que crente não responde por responder. Toda vez que você vai responder, você precisa expressar a sua fé. Uma segunda característica da resposta do crente, além de expressar a sua fé, é que crente, quando ele abre a boca também, ele vai expressar a sabedoria daquele que ele segue. Não dá para responder sem a sabedoria de Deus. Se você crê em Deus e você busca de Deus a fonte mais preciosa que é a sabedoria, irmãos, toda vez que você responder, dê liberdade para o Espírito Santo expressar a sua sabedoria. Como é bom, irmãos. Você já viu alguém diante de um conflito terrível e ninguém sabe como resolver, mas chega aquela pessoa cheia de sabedoria de Deus, e ele consegue ajeitar a situação e deixar tranquilo tudo, porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela aplaca o furor. Mas coisa difícil é você ver alguém que o negócio já não está fácil para resolver, existe aquele conflito de ideias, e alguém que chega e ainda piora tudo. Não tem sabedoria, abre a boca e não expressa nem a sua fé e nem a sabedoria do Deus que promete sabedoria para quem pede. Tiago falou disso no capítulo de número 1. Alguém de vocês tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Então, toda vez que você responder, você precisa manifestar a tua fé, precisa manifestar a sabedoria. E em terceiro lugar, você precisa manifestar um entendimento divino naquela situação. Toda vez que você vai responder, pergunta assim, o que Jesus acha disso? Como é que Jesus trataria essa situação? Aí você vai lembrar de vários temas que você aprendeu na escola dominical, de vários assuntos importantes, várias situações. Então, o que Deus acha disso? Como é que Deus me orienta a saber? Então, toda vez que você vai responder, você precisa manifestar um entendimento divino. Se você for olhar para a Bíblia, as respostas dadas pelos personagens bíblicos, você vai ver pelo menos duas características. Qual é a primeira? Primeira, os personagens bíblicos, quando eles iam responder alguma coisa, as respostas dele revelavam o nível de intimidade que eles tinham com Deus. Quanto mais íntimos de Deus eles estavam, mais eles revelavam aquilo com as respostas que eles davam. Você já viu que quando você anda com alguém, você se parece muito com aquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu, na minha vida ministerial, na minha formação como pastor, eu considero que eu tenho pelo menos 3 mentores espirituais. 3. Então o meu posicionamento, a minha postura de púlpito, ela é baseada nesses 3 obreiros. Primeiro, quando eu me converti, o pastor Ari ali em Vilhena, tive pouco contato com o pastor Rogério, presidente. Toda terça-feira eu estava no culto da palavra. Algumas coisas no púlpito eu tenho do pastor Ari de Vilhena, que está até hoje lá. Segundo, o meu pastor que me discipulou, pastor José Chesma, está lá em Cerejeiras hoje. Ele me discipulou, ele me separou para cooperador. Então muitas coisas eu resolvo e tenho de postura, de maneira de lidar com o pastor Chesma. E terceiro, pastor Maxwell. Quantas coisas eu vi o pastor Maxwell resolver nesses tempos, desde 2019 para cá que eu estou com ele resolver daquela forma dele, do jeito de se expressar. Então, à medida que você anda com pessoas, você vai se parecer, e o nível de relacionamento que você tem com Deus é as respostas que você vai dar a tudo e a todos que te indagarem por alguma situação. Se aproxime de Deus, que tu vai ver que as respostas que você vai dar vai revelar o nível de relacionamento. Quanto mais longe de Deus alguém está,
mais as suas respostas vão ser respostas mundanas, respostas baseadas em parâmetros que desonram a Deus. Então o nível de relacionamento que uma pessoa tem com Deus vai ser o nível de resposta que vai reproduzir. Então muitos personagens que responderam na Bíblia revelavam a sua relação com Deus, manifestavam um nível de intimidade que mantinham com o Senhor, mostravam-se de fato e de verdade, eles tinham conhecimento de Deus. Aí eu pergunto para você, como é que está a tua intimidade com Deus? Porque dependendo da tua intimidade, você vai expressar as respostas para tudo e aquilo que você enfrenta hoje. E uma segunda coisa para eu concluir, que crente não responde por responder, porque as respostas dos personagens bíblicos revelavam a sua posição em seguir a missão, os mandamentos, o projeto de Deus. Toda vez que você for perguntar a alguém alguma coisa a respeito principalmente de alguma obra que tem que ser feito dentro do projeto de Deus de salvação, a resposta dele vai revelar o nível de submissão, o nível de comprometimento que ele tem com esses mandamentos, com essa obra, com esse propósito. Quanto mais as respostas o distanciarem do Senhor, menos ele se importa com aquilo que Deus responsabilizou ele como portador de boas notícias. Vamos colocar de pé? Quero orar por vocês e com vocês. Vem aqui para frente, vem todos, vamos orar, vamos levantar um clamor para o Senhor, vem. Nós vamos orar para que o Senhor não deixe que as coisas, as situações nos silenciem, nos intimidem. Você é a boca que Deus quer abrir em todo o tempo aqui na terra. E você é tão importante, a tua voz.